Olá, tudo bem? Recriando o seu passado. Sabe como é que eles treinam o elefante? Eles pegam uma corda, amarram no elefante, amarram numa árvore. Ele tenta sair e não consegue, tenta sair e não consegue, tenta sair e não consegue. Ele desiste. Isso quando ele é bebê. Aí ele cresce pensando que ele está amarrado numa árvore. Quando ele já é adulto, o palhaço amarra uma corda nele, amarra na perna do tamborete, da cadeira lá, ele continua pensando que está amarrado numa árvore. Nós podemos fazer a mesma coisa com pulgas. Você coloca a pulga dentro de um jarro, fecha o jarro, a pulga não gosta de ficar dentro do jarro, ela pula, volta, ela bate na tampa do jarro, até que ela começa a se machucar, ela começa a pular um pouquinho mais baixo. Depois que ela está fazendo isso, você vai lá e tira a tampa do jarro, ela nunca mais pula fora do jarro. Você não está acreditando? Faça experiência em casa. Você não precisa fazer experiência em casa, é só olhar no espelho. Quantas coisas que você codificou na infância, que você continua carregando com você, que são totalmente obsoletas. Então o que nós vamos fazer agora é avaliar o que nós precisamos modificar dessa codificação. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Nós temos dois tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem que gera ação e uma linguagem que não gera ação. Se eu disser para você, a temperatura dessa sala está quente, mudou alguma coisa no universo? Absolutamente nada. A temperatura continua a mesma, não é verdade? Isso é uma linguagem que não gera ação. Agora, se você estivesse aqui, eu dissesse para você, segura essa caneta, por favor, e você segurasse, a caneta teria passado da minha mão para a sua. O que aconteceu? Aconteceu uma ação. Essa linguagem de solicitação gerou uma ação. Você quer ver uma outra linguagem que gera ação? Declaração. Se você vai perante um juiz, homem e mulher, e o juiz diz, eu declaro vocês marido e mulher, e 5 segundos depois que ele acabou de dizer isso, você levanta a mão e diz assim, juiz, eu não quero me casar mais. Sabe o que ele vai dizer para você? Agora é muito tarde. Você agora tem que se divorciar. Porque eu já declarei, eu já criei uma realidade jurídica na sua vida, através de uma declaração. Então vamos analisar isso mais cuidadosamente. Imagine se ao invés do juiz, você fosse o seu vizinho que é bancário, e pedisse a ele para lhe casar. Você acha que ficaria válido? Claro que não. Ele não tem autonomia, ele não tem autoridade para declarar marido e mulher. Não é verdade? Então, para você ter uma declaração, você tem que ter autoridade. Segundo, tem que acontecer no aqui e agora. O juiz não diz, eu declaro que vocês serão marido e mulher. O juiz diz, eu declaro que vocês são. E terceiro, tem que ser positivo. Ou seja, o juiz não declara, eu declaro que vocês não são mais solteiros. Isso não é declaração. A declaração é no positivo, é no aqui e agora, e alguém que tem autoridade. Agora eu lhe pergunto, quem tem mais autoridade sobre você? Você. Quando você tinha 5 anos de idade, não. Seu pai, sua mãe, seus irmãos mais velhos, sei lá quem. Mas hoje, ninguém tem mais autoridade sobre você do que você. Então você tem a possibilidade de recriar você linguisticamente. Esta é a verdade. E como é que você recria você linguisticamente? Declarando. Eu declaro que sou inteligente. Ser, fazer, ter. As pessoas pensam que é o contrário. Se eu tivesse inteligência, não. Eu declaro ser inteligente. Eu passo a fazer o que gente inteligente faz. Eu passo a ter inteligência. Eu declaro ser próspero. Eu passo a fazer o que gente próspera faz. Eu passo a ter prosperidade. Por isso que o ser vem antes do ter. Porque se você tiver o ter sem o ser, não pertence a você. Eu declaro ser a força criadora na minha vida. Significa que tudo que ocorrer de bom e tudo que ocorrer de ruim, eu sou responsável. Eu declaro ser saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu declaro ser sincero para comigo mesmo. Eu declaro ser livre. Significa que eu sou livre, você é livre. Eu tenho direito de pensar o que eu quiser, você tem o direito de pensar o que você quiser. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai mudando a cibernética do seu cérebro. O seu cérebro trabalha ciberneticamente.
Cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Você coloca um ar-condicionado num salão, numa sala, e coloca um termostato no ar-condicionado dessa sala, e coloca uma temperatura 21 graus Celsius, eu coloquei inteligência numa máquina. Sabe por quê? O ar-condicionado dessa sala vai ligar e desligar, independente da minha presença física. Sabia disso? Independente da minha presença física. Porque agora ele vai usar a temperatura da sala como retroalimentação. Nós também temos os nossos termostatos. Você tem um termostato para dinheiro. É como se tivesse escrito em letra invisível na sua testa quanto que você vale por ano. É isso que você está ganhando. Você tem um termostato para saúde. Você tem um termostato para relacionamentos. E você pode modificar esse termostato através da linguagem e através da visualização. Se você visualiza e sabe visualizar com nitidez, se você sabe visualizar a cores, isso tem um impacto enorme nesse termostato. Deixa eu contar para você uma história com relação a termostato. Era uma vez um indivíduo que era um corretor de imóveis, o melhor corretor de imóveis que você poderia encontrar. Ele só ganhava $30 mil por ano. Nos Estados Unidos isso não é muita coisa. Um dia ele foi hipnotizado. Durante a sessão hipnótica descobriu-se que quando ele tinha 7 anos de idade o pai dele tinha morrido e a companhia para a qual o pai trabalhava tinha dado uma cerimônia, ele tinha convidado ele e a mãe e tinha havido um discurso de quanto o pai dele tinha sido honesto, trabalhador, dedicado, etc, 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 e foi dado à mãe um envelope que era o seguro de vida do pai, que ela abriu o envelope, tirou o cheque, $30 mil, e ele com 7 anos de idade olhou e concluiu: um indivíduo honesto, trabalhador, dedicado, vale $30 mil por ano, ele concluiu. Trazido de volta da sessão hipnótica e trabalhado com essa tecnologia que eu estou trabalhando com você aqui agora nesse vídeo, esse indivíduo na semana seguinte dobrou o que ele ganhava, na semana seguinte ele triplicou, na semana seguinte ele quadruplicou. Um ano depois, ele ganhava $1 milhão por ano, fazendo o que ele sempre soube fazer, levantando a mesma hora que ele sempre levantou, indo dormir a mesma hora que ele sempre foi dormir. Sabe o que mudou? O termostato dele. Essa que é a diferença, que faz a diferença. É essa mudança de termostato. Isso é que é importante. Essa mudança, é isso que nós estamos fazendo aqui. William James, que é considerado o pai da psicologia moderna, foi um filósofo, um psicólogo, professor da Universidade de Harvard. Ele tem uma frase famosa que é a seguinte: o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Porque uma vez foi perguntado ao Dr. James: Dr. James, na sua opinião, qual foi a descoberta mais importante no campo do desenvolvimento humano nos últimos 100 anos? Ele disse: na minha opinião, foi que antes pensava-se que para você fazer, você tinha que sentir primeiro. Agora nós sabemos que o contrário também é verdadeiro. Você começa a agir e o sentimento aparece. Então não fique esperando que o sentimento apareça para você começar a executar. Comece a executar que o seu termostato vai mudar. Você começa a modificar isso e o termostato modifica. E com isso você recria o seu passado. Olá, tudo bem? Viajando no tempo significa usando a sua mente como a máquina do tempo. Aliás, você já vem fazendo isso. Você não viaja para o seu passado de vez em quando? Você às vezes não imagina o futuro? Pois é, você está usando essa máquina para viajar. Só que você viaja como apenas observador. O que nós vamos mostrar aqui é como que você usa essa viagem para fazer uma modificação e com isso você trazer a sua energia vital para o aqui e agora. Imagina a seguinte situação: você pega um cigarro, você leva ele aí fora, coloca ele contra a luz solar. Você acende o cigarro? Claro que não. Mas se você colocar uma lente convergente, você deve ter feito isso quando criança, e colocar o cigarro no foco da lente convergente, você acende o cigarro, não é verdade? Por que você acende? Porque agora você concentrou a energia solar que passou pela lente num ponto único. Essa concentração faz acender o cigarro. É tão óbvio, não é? A mesma coisa ocorre conosco. Se você pegar a sua energia vital e espalhar ela entre o passado e o futuro, não sobra energia para o aqui e agora. Se por outro lado você for capaz de concentrar isso tudo no aqui e agora, sem resquícios de passado ou de futuro, você vai poder fazer coisas que parecem milagrosas, porque você está utilizando energia no momento presente, no aqui e agora. Mas o que acontece de um modo geral? Você às vezes quer utilizar
Mas dentro de você existem crenças que vão contra. Então tem-se o que na psicologia se chama de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando você faz uma coisa e lá no fundo você não gostaria de fazer. Então faz. Então, por exemplo, você gosta de dizer sim para os seus amigos, né? Se um amigo lhe pede um favor, você pode fazer o favor. Na hora que você fala não, faz. Há uma dissonância cognitiva. Quando um inimigo lhe pede um favor, você fala não sorrindo, não é verdade? Você não tem esse problema. Então, de onde que vem essa dissonância cognitiva? Essa dissonância cognitiva vem de resquícios do passado ou do futuro, que você criou na sua mente, que você carrega com você. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine você com 7 anos de idade. Você não tem nem capacidade cognitiva direito ainda. Você sabe que você vai num lugar importante porque eles colocaram a melhor roupa que você tem. Eles te levam num lugar onde tem alguém pregando, seja um padre, seja um pastor. Ele está dizendo lá o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Você sai de lá, seu pai lhe leva no zoológico, que é aquele animal enorme. Você perguntou: pai, que animal é aquele? Aquilo ali, meu filho, minha filha, aquilo ali é um camelo. Você chega em casa, você pega a agulha de costura da sua mãe e você lembra do que foi dito: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. E você, com 7 anos de idade, você declara: eu quero ser pobre, porque eu quero entrar no céu. Só que eles esqueceram de falar para você que aquele fundo de agulha que eles estavam se referindo não é o fundo de agulha de costura da sua mãe. É uma portinhola que existia nas muralhas de Jerusalém, tinha os portões, e dentro dos portões tinha umas portinholas chamadas fundo de agulha. Ela foi feita para camelo passar. Quando o camelo chegava depois das 6 horas da tarde, eles não abriam os portões, eles abriam o fundo de agulha. Só que tem um problema: para o camelo passar pelo fundo de agulha, ele tem que primeiro passar de joelho, o que não é muito difícil para camelo. E segundo, ele tem que passar descarregado, tem que tirar a carga dele. É a mesma história. Para você entrar no reino dos céus, você tem que entrar humildemente. E você não vai levar seus bens materiais, não é verdade? O caixão não tem gaveta. Mas entre isso e você não entrar no céu é bem diferente. Mas se você criou esta crença, e agora você está no aqui e agora, trazendo essa crença com você, quando você começa a ganhar dinheiro, começa a ver o que eu chamei de dissonância cognitiva. Porque você tem agora 2 crenças. Uma que você quer ganhar dinheiro e outra que gente rica não entra no céu. Então aquilo entra, uma começa a fazer sabotagem da outra. E você então começa a fazer o que nós chamamos de racionalização. Então você começa a racionalizar o processo. E isso neurotiza. O que é racionalização? Imagina a seguinte situação: eu hipnotizo alguém e eu digo para a pessoa durante a sessão hipnótica, quando você voltar dessa sessão hipnótica, tem um guarda-chuva ali no canto, eu gostaria que você fosse lá e abrisse ele 3 vezes. Isso chama-se sugestão pós-hipnótica. Traga o sujeito de volta da hipnose, ele vai lá, pega o guarda-chuva e abre 3 vezes. Eu pergunto para ele: o que você está fazendo? Eu estou abrindo esse guarda-chuva. Para quê? Acaso chova? Ele não sabe por que ele está abrindo o guarda-chuva. Ele racionalizou. Ele criou uma explicação racional. Ele nem sabe por que ele está abrindo o guarda-chuva. É a mesma história. Se você começa a ter essas dissonâncias, você começa a criar racionalizações. Dinheiro não é importante. Quem fala que dinheiro não é importante vive numa outra realidade. Porque você vai na cadeia, 99% das pessoas estão lá por causa de quê? Problema de dinheiro. Por que as pessoas se divorciam? Mais de 85% é por causa de briga de como gastar o dinheiro que eles ganham. Então você vai falar que dinheiro não é importante? E quando você estiver se preocupando em pagar suas contas do fim do mês, quer você queira, quer você não queira, dinheiro é importante para você. Dinheiro só deixa de ser importante o dia que você tem o bastante, e aí sim você vai se preocupar com coisas mais importantes que dinheiro. Não é verdade? Então essa tecnologia vai lhe permitir, já está lhe permitindo, liberar essas crenças antigas, diminuir essa dissonância cognitiva, diminuir a sua racionalização, e com isso você continua vivendo no aqui e agora. Olá, tudo bem? Conhecendo sua força. Você não tem nem ideia a força que você tem dentro de você. É igual um iceberg. O iceberg está 10% fora da água e 90% dentro da água. Você olha na superfície, você vê só aquele pouquinho. É a mesma história.
Só que a nossa força está a nível inconsciente. Você conhece a história da mulher que estava dirigindo numa estrada deserta do Texas e a picape dela quebrou? E ela foi consertar a picape e ela colocou o macaco para trocar o pneu que tinha furado também, etc. Na hora que ela estava levantando a picape, o filhinho dela de 4 anos de idade saiu de dentro da cabine e entrou debaixo da picape. E o macaco empenou e o menino ficou preso debaixo da picape. E ela foi lá e levantou, com menos de 50 quilos a mulher, levantou a picape para o menino sair. Agora eu me pergunto, de onde que ela tirou essa força? Do inconsciente. Diz que o Fernão Cortés, que conquistou o México, um dia ele estava passeando com os amigos dele a cavalo e eles foram atacados por uma tribo indígena. E eles começaram a matar o pessoal, os índios inclusive flecharam o cavalo morreu e o Fernão Cortés saiu correndo e os índios atrás e ele pulou um desfiladeiro. Eles pegaram essa distância que o Fernão Cortés pulou com toda aquela armadura dele, levaram para um campo de atletismo americano e dificilmente um atleta consegue pular aquela distância que o Fernão Cortés pulou com a armadura. Por que ele pulou? Porque ele estava motivado, ou ele pulava ou ele morria. De onde que ele tirou essa força? Ele tirou essa força do inconsciente. Então você tem que aprender a usar esse tipo de força. Você tem que acertar por dentro para depois acertar por fora. Você conhece a história do executivo que chega em casa com uma mala, uma maleta cheia de trabalho para o dia seguinte? Ele tem um filhinho de 6 anos de idade, querendo brincar com ele. Seu pai, vamos brincar, pai, vamos brincar. Ele diz, não, meu filho, não posso brincar, seu pai está ocupado. E o menino continua insistindo. O que ele faz? Ele abre o jornal, ele vê o mapa do mundo. Aí ele tem uma ideia. Ele pega o mapa do mundo, corta tudo em pedacinhos, entrega para o menino, seu filho, você monta isso aí, quando estiver prontinho, o pai brinca com você. Pensando que o menino ia gastar pelo menos 1 hora. 5 minutos depois, volta o menino. Pai, tá pronto. Ele fala, não é possível. Ele chega lá, tá tudo montadinho. Aí ele pergunta para o menino, como é que você conseguiu isso? Isso é muito simples, pai. O jornal que o senhor me deu, do outro lado, tinha um retrato de um homem. Eu coloquei o homem certo, quando eu virei, o mundo estava certo. Não é isso? Quando você está certo, o mundo está certo. Não tem nada errado com o mundo. O mundo, o universo, é um lugar paradoxal, potencialmente abundante, feito para todo mundo ganhar. Se eu me mudasse dessa cidade, eu resolveria o meu problema. Sabe por que você não resolve o seu problema? Porque quando você muda, você leva você com você. Esse é o problema. Se você pudesse deixar você lá, seria diferente. Mas como você leva você com você, é o que acontece. Então o que você tem que fazer na realidade não é o que São Tomé dizia. São Tomé dizia o seguinte, eu tenho que ver para crer. O nosso trabalho aqui é exatamente o contrário. Você tem que crer para ver. Porque se você tiver que ver para crer, você vai estar sempre comendo poeira de alguém. As grandes descobertas, as grandes invenções do mundo ocorreram exatamente o contrário. Pessoas que acreditaram e manifestaram. Então você tem que mudar esse paradigma. Você tem que fazer uma mudança no seu pensamento. Você tem que passar a acreditar, porque você só vai ver aquilo que você acredita. Então, para você mudar isso e passar a acreditar em coisas que você não acreditava antes, você tem que mudar o seu modo de pensar. Você tem que começar a excluir coisas da sua vida e você tem que começar a incluir novas coisas. Porque se você não excluir, não tem lugar para incluir. Você imagina no seu guarda-roupa, por exemplo. Você quer comprar roupa nova, você já tem um guarda-roupa cheio, o único jeito de você colocar roupa nova é você tirar as roupas velhas. Não é verdade? Você conhece a história do sujeito que quer ser mestre e ele vai no mestre Zen e se apresenta como discípulo e ele começa a conversar com o mestre Zen e o mestre pergunta, você quer chá? Ele começa a servir chá para ele coloca a xícara e o mestre Zen vai enchendo a xícara, vai enchendo, começa a transbordar e o discípulo não aguenta. Seu mestre, será que o senhor não vê que está tornando? Foi exatamente. Será que você não está vendo que a sua mente já está cheia? Você já chegou aqui transbordando. Não existe lugar para o meu conhecimento. Então, o indivíduo às vezes anda com a mente transbordando de conhecimentos inúteis, que você deve excluir. Você tem que mudar as crenças. Você tem que incorporar coisas novas. Você tem que concentrar nas suas qualidades e não nos seus pontos fracos. Você imagina um sujeito com 1,50 m querendo jogar basquete. Não dá, né? Você imagina um sujeito com 2,20 m querendo ser jockey. Não tem jeito. O cavalo nem sairia do lugar. Então, para você começar a mudar esse processo, para você entrar em contato com essa força dentro de você, você tem que começar a descobrir quais são os seus talentos,
quais são as suas qualidades. Quais são as 5 principais qualidades que você tem? Você já escreveu alguma vez? Porque é importante, não é só você pensar, não. Descobriu-se recentemente que, o que os antigos já sabiam, que se você escrever, codifica de uma forma muito mais forte no seu cérebro. Então eu recomendo que você faça um exercício de casa, faça uma tarefa de escrever as suas 10 qualidades. Você pode escrever qualidades que você já tem e gostaria de aumentar, ou qualidades que você não tem e gostaria de incorporar. Porque à medida que você faz isso, à medida que você entra em contato com essas suas qualidades, o que vai acontecer é que você vai conhecer cada vez mais essa força que existe dentro de você. E o segredo não é você se comparar com os outros, é você se comparar com você mesmo e acompanhar a sua evolução. Porque se você começa a se comparar com os outros, sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém mais forte que você, sempre vai ter alguém mais jovem do que você, sempre vai ter alguém mais rico do que você. Então você vai estar sempre frustrado. Agora, se você compara você com você mesmo e acompanha a sua evolução, isso serve de estímulo para você continuar evoluindo. Então, além das suas qualidades, eu gostaria de saber os seus hábitos, quais que você quer excluir, quais que você quer manter e quais novos hábitos que você quer incluir na sua vida, na sua tarefa diária. E lembre-se, algo para se tornar hábito tem que ser feito, pensado, manuseado pelo menos 21 vezes. Se você passar fio dental nos seus dentes 21 dias seguidos, eu lhe garanto que você vai passar para sempre. Igual você faz para escovar os dentes. Mas se você fizer uma vez ou outra, você vai passar o fio dental uma vez ou outra, como a maioria faz. Então você, para criar um hábito, você tem que pôr energia nisso. E depois desse hábito criado, por exemplo, se você criar o hábito crer para ver, ou seja, eu acredito para manifestar, teste isso na sua vida. Crie alguma coisa e procure manifestá-la. Tudo no universo físico é criado 2 vezes. Primeiro você cria, depois você manifesta. Você entendendo esse processo é fundamental. E lembre-se da história do executivo. Se você está certo, o mundo está certo. Até lá. Olá, tudo bem? Destruindo seus fantasmas. Ou seja, aqueles complexos de inferioridade, aquilo que aconteceu com você no passado, que você vem trazendo com você para o futuro. A analogia que eu vou fazer para você é muito simples. Você imagina um jarro cheio de balas. Tem balas amarelas, balas azuis, balas verdes. Imagine que essas balas representem o seu passado. Imagine que as amarelas representem aquelas balas que você não gostaria dentro do jarro. Ou seja, coisas que ocorreram com você que foram traumáticas. Como é que você elimina isso de dentro do jarro? Olha, você pode ir lá e pegar uma por uma e jogar fora. Chama-se terapia. Funciona? Claro que funciona. Qual o outro jeito? Você começa a colocar outras sob pressão e automaticamente as amarelinhas sairão do jarro, não é verdade? O que é colocar outras sob pressão? Coloca outras de outras cores. Você coloca outros sonhos, outras realizações e você começa a preencher a sua vida. Novas visões. Para fazer isso, você tem que entender que o contexto onde você vive é muito importante. Se você quer aprender a voar com águias, você não pode viver em terreiro de peru. Já é difícil nadar contra a correnteza, principalmente com peso no pescoço. Mas às vezes você tem amigos que puxam você para baixo. Você tem que tomar cuidado com isso, porque do contrário você não vai conseguir fazer essa evolução que nós estamos discutindo aqui. Talvez você tenha que se livrar dessa amizade. Talvez esteja lhe prejudicando. Você tem que avaliar, porque a vida é sua. Eu gostaria de apresentar para você agora um modelo psicológico que vai lhe ajudar muito. O modelo é o seguinte: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então vamos estudar isso detalhadamente. Se eu lhe perguntar qual foi o pior dia da sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, daqui a pouquinho você está chorando, não é verdade? Se eu perguntar para você qual foi o melhor momento que você já viveu até hoje, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, daqui a pouquinho você está sorrindo, não é verdade? Então, pensamento gera sentimento, que gera comportamento.
Você vai dizer, não é o meu caso. Eu, quando me dou conta, já estou gritando com a minha mulher. Bom, sabe por que você está gritando? Porque o pensamento, o sentimento aconteceu tantas vezes que isso ficou no automático. Então, você trabalhando com esse processo, pensamento, sentimento, comportamento, você vai ver que você tem controle da sua vida. Porque a única coisa que você tem que controlar realmente hoje são os seus pensamentos. Só que você tem 50 mil pensamentos por dia. E os estudos mostram que a maioria, 95% dos pensamentos são negativos. Ou seja, e além disso, sabia mais? 85% dos pensamentos que você tem hoje, você já pensou neles ontem. Ou seja, viram uma constante. Por exemplo, tem gente que carrega sentimento de culpa a vida inteira, de uma coisa que fez quando tinha 5 anos de idade. Eu me lembro de um caso de uma moça com 35, que ela carregava um sentimento de culpa quando ela tinha 6 anos. A mãe dela pôs ela tomando conta da irmã que tinha 3 e saiu. E a irmã teve um acidente e ela se sentia culpada. Com 35 anos de idade, ela carregava essa culpa, esse sentimento de culpa. Eu quero que você avalie o seguinte: quais são os sentimentos de culpa que você está carregando? Aquelas balinhas amarelinhas que tem lá. Ou você pode até carregar ansiedade. Só que culpa é um sentimento do passado. A ansiedade é um sentimento do futuro. Você não se sente culpado por uma coisa que ainda não aconteceu. E você não se sente ansioso por uma coisa que já aconteceu. Então, se você aprende a viajar no tempo, como nós falamos no vídeo passado, se você aprende a viajar no tempo, você pode fazer o futuro virar passado e o passado virar futuro. E com isso, alterar essa dinâmica. A outra coisa importante para você diminuir essas amarelinhas é você perdoar. O perdão, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque só não perdoa quem busca. Ele diz assim: eu não vou perdoar o meu pai pelo que me fez. Eu pergunto: onde é que está seu pai? Aí ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir essa noite por causa disso. Não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então essa falta de perdão é burrice. Porque quando você tem falta de perdão, você carrega no seu coração 24 horas por dia esse sentimento que vai prejudicar o seu pensamento, que vai prejudicar o seu sentimento, que consequentemente vai prejudicar o seu comportamento. Então eu tenho uma técnica que eu ensino, que é para você fazer como se você estivesse esculpindo você de novo, como se você fosse o arquiteto que estivesse criando você. Nós já trabalhamos com isso em vídeos passados, mas uma coisa que você pode fazer, você escrever uma carta de amor para você. Então você pode começar uma carta dizendo assim: querido, querida, e é você mesmo. E você começa a descrever como se você estivesse apaixonado por essa pessoa. E nessa paixão você vai descrever as qualidades, os momentos difíceis, as culpas que essa pessoa tem, e etc. E nesse processo de você escrever essa carta, é você estar recriando você linguisticamente. Não adianta só você escutar o vídeo, não adianta só você achar interessante o que eu estou discutindo. Para isso realmente ter um impacto no seu dia a dia, para isso realmente mudar essa dinâmica de pensamento, sentimento e comportamento, faz necessário que você escreva essa carta. E uma vez escrita essa carta, você pode passá-la limpo, você pode colocá-la num lugar onde você tem acesso a ela diariamente. Quando você estiver deprimido, quando você estiver triste, o melhor antidepressivo que eu conheço é ler essa carta. Não te dá dependência, não tem efeito colateral, não dá sonolência, nada disso. E ao mesmo tempo você está reforçando essas qualidades, e reforçando as suas qualidades, você está preenchendo com bolinhas, com balas de outras cores, e com isso você está destruindo os seus fantasmas. Até logo.